A paz do Senhor Jesus seja com tua vida. Aqui é o irmão Márcio Zancanelli, né? E neste vídeo eu gostaria de falar, né, como falei no vídeo anterior, sobre o que seria a marca de Deus. Nós muitas vezes ouvimos falar sobre a marca da besta, né, o número da besta 666, o que seria a marca da besta na Bíblia, né? Pois a palavra nos diz que aqueles que receberem a marca da besta, que adorarem, né, a besta ali do Apocalipse, não serão salvos, não herdarão o reino de Deus. E também aí em Apocalipse nos diz que aqueles que têm o selo de Deus, que têm a marca de Deus, eles não sofrerão ali as pragas do Apocalipse, poderão até sofrer perseguição do anticristo. Então o que seria o selo de Deus, a marca de Deus? Né, nós vemos aqui em Deuteronômio 6, nos fala claramente, né? Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. E essas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Aqui nós nos lembramos ali, né, de Hebreus 8:10. Né, essas palavras estarão no teu coração, né, ou seja, o Espírito Santo de Deus ele escreve em nosso coração a sua lei, né, devemos memorizá-la, devemos meditar sobre ela, sobre os 10 mandamentos, sobre os seus mandamentos, né, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Ou seja, devemos estudar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, de dia, de tarde e de noite, para que não nos esqueçamos, né, dos seus mandamentos. Tá, mas cadê o sinal? Cadê o sinal de Deus? Cadê a marca de Deus? Aqui vem nos falando, Deuteronômio 6, versículo 8. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Né? Ou seja, o sinal de Deus é esse. Né? A palavra de Deus nos diz ali que será posto um sinal na mão e na testa, né? Que é o sinal da besta, daqueles que adoram, né, a besta e o falso profeta, o anticristo. Então nós sabemos que muita coisa na Bíblia não é literal, tem coisas que é figurada. Igual aqui, ela é literal, os judeus até chegam ao termo literal, de fato, atarem na mão e entre os olhos. Mas a gente sabe aqui, e a levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeiras entre os teus olhos. O que quer dizer sinal na tua mão? É uma marca literal? Não. A gente vê em outras passagens. Vamos lá, Deuteronômio 11:18. Nos diz, a Bíblia a gente vê que ela repete muito, mas de fato nós aprendemos pela repetição. Deuteronômio 11:18 diz assim: portanto, guardareis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. Ou seja, atar essa marca na mão quer dizer o quê? Quer dizer as nossas obras, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Ou seja, né, o povo de Deus deve mostrar a lei de Deus na sua mão, ou seja, naquilo que você faz, no seu modo de vida, no seu estilo de vida. E a lei de Deus deve estar entre os seus olhos, na sua testa, ou seja, na sua mente e no seu coração, naquilo que você faz com sua mão e na sua mente, no seu pensamento. Não é necessariamente um sinal físico na testa. Este sinal aqui, entre os seus olhos, é a sua mente, a sua alma, aquilo que você faz na sua vida, ou seja, tudo aquilo que você faz que te direciona os seus olhos, a sua crença, o seu modo de viver, você vai viver de acordo com a palavra de Deus. Então aqui nós vemos que o sinal de Deus é isso, é você viver de acordo com a vontade de Deus, né? Através das suas obras, daquilo que você faz, e através da sua mente, aquilo que você pratica, a forma como você vive,
né? Tanto que já vimos ali, né, no que consiste a nova aliança, né? Vemos ali em Provérbios, capítulo 7, você vê que a palavra de Deus ela sempre vem ali trazendo esse ensinamento. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos, né? Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, né, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, né? Escreve-os na tábua do seu coração. Ou seja, devemos ter a lei de Deus, os mandamentos de Deus escritos no nosso coração, né? E isso nós conseguimos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, através do Espírito Santo, né? Então, a lei de Deus ela é o sinal, ela é a marca de Deus, a lei de Deus no coração e na mente. Vejamos também aqui em Isaías, capítulo 56, o que nos diz. E aí alguém pode falar, não, mas isso aí é só para judeu, né? É só para Israel, a igreja não precisa disso. Nós já vimos que não, a igreja também precisa disso. Pois, em Hebreus 8:10, esta é a aliança que Deus propõe ao seu povo, né? Deus não tem duas noivas, é uma só noiva, né? Isaías 56, versículo 6. Alguém pode falar, não, isso aí é só para Israel. Não, é para todo homem, conforme vimos em Eclesiastes 12:13. E aos estrangeiros que se unem a Adonai, Isaías 56, versículo 6. E aos estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos. Todos os que guardam o Shabá, o sábado, e não o profanam, e se apegam à minha aliança. Eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Né? E logo vem nos dizendo, pois minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. Aqui não diz, mas um dos sinais de Deus com o seu povo também é a guarda do sábado, né? Porque aqui nos diz aos estrangeiros, aos gentios que se unem ao Senhor, a fim de lhe servir e amam a Deus. Então nós vemos que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, conforme está escrito em João 14. Né? O Senhor Jesus nos disse, aquele que o ama, guarde os seus mandamentos. Então as pessoas dizem, eu só tenho que amar. Amar a Deus é amar ao próximo. Ok. Mas se você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Né? O Senhor Jesus nos diz em Mateus 5:17, ele não veio abolir a lei. Então devemos nos preocupar em guardar a lei do Senhor. Né? E o sábado também é, né, um desses sinais, né? Ou seja, de que devemos guardar a sua lei, os seus mandamentos. Então vamos lá. Conforme estávamos falando, o sinal de Deus com o seu povo é a sua lei, né, em nosso coração, em nossa mente. O sinal de Deus é a sua lei. E vamos aqui em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, né, sobre o sábado ser também um sinal de Deus. Além disso, eu também lhes dei os meus Shabats, sábados, para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. O que, se um homem o fizer, ele viverá neles. E os meus Shabats poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. O versículo 20 também nos diz, né? E santificai os meus Shabats, e eles serão um sinal. Então está aqui falando, né? E eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Ou seja, aqui nos diz que a lei de Deus, ele é o sinal, ele é a marca de Deus. Conforme vimos também em Hebreus 8:10, né? A nova aliança é a lei de Deus escrita em nosso coração. E aqui nos diz que é um sinal entre Deus e o seu povo. Mas aqui diz que a casa de Israel se rebelou contra o Senhor.
eles não andaram nos seus estatutos e desprezaram os seus juízos. Né? Que possamos dar ouvidos à voz do Senhor, aos seus mandamentos. É claro que guardar a lei de Deus não é de uma forma legalista. Muitas pessoas questionam o que seria a guarda do sábado. É você consagrar esse dia a Deus. E o Senhor Jesus, alguns acusam ele de violar o sábado. Ele não violou o sábado. O que ele fez no sábado era lícito fazer. Então, por exemplo, se você precisa trabalhar no sábado porque é o seu ganha-pão, então ok, você vai transgredir o sábado, mas por um mandamento, que o Senhor Jesus disse, que é lícito comer no sábado, é lícito curar no sábado, é lícito fazer o bem. Então, se você precisa trabalhar no sábado, você vai trabalhar, né? Porque há mandamentos né, que você trabalha no hospital, então há situações em que você pode quebrar a guarda do sábado. Mas se você não trabalha, se você pode guardar o sábado, que a gente possa consagrar ele ao Senhor. Né? Enfim, aqui a palavra nos é muito clara. Né? Um dos sinais de Deus com o seu povo, né, é a sua lei. Né? E vamos lá agora para Apocalipse 19. Então nós vimos aqui o que é o selo de Deus. O selo de Deus é a lei de Deus com o seu povo. Né? Então o que seria a marca da besta? Se o selo de Deus com o seu povo é a obediência aos seus mandamentos, o que seria a marca da besta? Né? Só aqui a gente já pode deduzir que a marca da besta é você viver em desacordo à lei de Deus. Né? Há aquela ideia de que a marca da besta vai ser um chip, que você não poderá comprar nada nem vender se você não tiver a marca da besta. Mas nós podemos ver aqui, à luz dessas passagens, que a marca da besta, ela também será a oposição à lei de Deus. Né? A marca da besta na mão, ela dá esse entendimento de que ela vai ser você viver em rebeldia contra Deus. Né? Então a marca na besta na mão e na testa, também podemos deduzir assim, que ela será essa rebeldia a Deus e aos seus mandamentos. Ou seja, se a pessoa vive em rebeldia contra Deus e os seus mandamentos, não, isso aí é bobeira, isso daí, né? Ela não aceita os mandamentos de Deus, ela já tem a marca da besta na mão, ou seja, as suas obras revelam a quem ela pertence. Né? Se você pertence a Deus ou se você não pertence a Deus. Ou seja, a marca da besta seria isso, a rebeldia a Deus nas obras. Aquele que vive em rebeldia na prática e na mente, nas suas crenças, não crendo a Deus. A gente vê ali em Apocalipse que o anticristo ele seduzirá o mundo, né? Aqui Apocalipse 13, né? Vem nos falando, quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Ele foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. A seguir, ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, insultar seu nome, né, e sua Shekinah e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra o povo santo de Deus e derrotá-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, pertencente ao Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Né? Então você vê que muitos adorarão a besta. Então a besta não será algo com chifres assim literal. A Bíblia diz que o anticristo ela fala como cordeiro, mas tem autoridade de dragão. Ou seja, ela tem autoridade sobre todos os povos. Então essa autoridade aqui, as pessoas adorarão a besta, não é simplesmente se ajoelhar, é aceitar, né, digamos que o satanismo, né? O que é o anticristo? É aquele que se opõe a Deus e que se opõe à sua lei. Então dá aqui o entendimento de que a marca da besta será, as pessoas têm a marca da besta ou terão a marca da besta, aquelas que vivem em rebeldia contra Deus. Que dizem que a lei de Deus foi abolida, que você não precisa guardar os 10 mandamentos. É claro que nós sabemos que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Né? Mas nós vemos aqui
que a noiva de Deus, a igreja de Deus, ela é apresentada muitas vezes como a noiva. Então nós vemos aqui em Apocalipse 19, versículo 7, vem nos falando aqui, regozijemos e nos alegremos, demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada. Preste atenção, linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. E o anjo me disse, escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Ou seja, a noiva de Cristo, ela está preparada. Aqui nós lembramos da parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas tinham a lâmpada. A lâmpada está aqui, né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E todas elas tinham azeite. Azeite é o Espírito Santo de Deus. O azeite também representa as suas obras, né? Porque a palavra de Deus nos diz que a fé é aperfeiçoada pelas obras. Porque as pessoas hoje em dia têm um entendimento. Somos salvos tão somente pela fé, sem obras. Ok? Ou seja, nunca será por mérito, mas uma vez salvos nós temos o azeite, uma vez salvos nós temos boas obras. E aqui nos diz, essas vestes brancas da noiva, elas são os atos de justiça do povo de Deus, ou seja, são as suas obras, pois nós vemos aqui que seremos julgados por Deus de acordo com nossas obras. Pois em Tiago 2, a fé diz, né, a fé é aperfeiçoada pelas obras. Se não obedecemos a Deus, a nossa fé é morta. Pois crer em Deus de forma teórica, subjetiva, até o diabo crê e os demônios estremecem. Então nós vemos aqui Apocalipse capítulo 2. Vemos aqui Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que se dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfalecestes. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Aquele que vencer eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui vem falando sobre a igreja de Éfeso. Nós sabemos que a salvação é pela graça, mas aqui Deus nos diz, a igreja de Éfeso, ela tinha obras, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e aqui vem nos falando sobre o primeiro amor. Nós muitas vezes aprendemos que o primeiro amor é aquele nosso primeiro amor em Cristo, aquele compromisso com a igreja, de fato é isso. Mas o que é o primeiro amor aqui? Porque essa igreja, ela tinha boas obras, ela não suportava os que eram maus, ela tinha paciência, ela tinha suportado, ela perseverava, porém, ela havia deixado o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Aqui vem nos falando, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e faze as primeiras obras. Ou seja, o primeiro amor aqui nós vemos, o Senhor Jesus nos diz sobre os 2 grandes mandamentos. O primeiro amor aqui é o amor a Deus. E como amamos a Deus, João 14 nos diz, guardando os seus mandamentos. A igreja aqui ela podia até amar ao próximo, do 5º ao 10º mandamento, mas ela não estava amando a Deus. Então aqui o primeiro amor, aqui nesse texto, diz a respeito a amar a Deus, guardar os seus mandamentos, inclusive, sim, tem aí a questão do sábado. Então nós vemos que a salvação ela nunca será por mérito nosso,
mas as nossas boas obras, a nossa obediência aos mandamentos de Deus, ela fazem parte. Porque conforme vimos ali em Apocalipse 19, né, as vestes da noiva são as suas boas obras. Se estivermos com as nossas vestes manchadas, né, no pecado, na transgressão da lei de Deus, não seremos salvos. Se não tivermos a nossa lamparina, né, cheia do azeite do Espírito Santo e também das obras da obediência, né, não teremos essa marca de Deus, esse selo de Deus, né? E assim eu já gostaria de finalizar. Eu gostaria de finalizar aqui essa palavra, voltando ali a Apocalipse capítulo 13, que fala ali, né, sobre essa besta, né, e a sua atuação. A palavra de Deus nos diz que o espírito do anticristo já opera, né, o mistério da iniquidade já opera no mundo, enganando e seduzindo. O mistério da iniquidade é esse mistério da transgressão da lei de Deus. É o que vemos hoje em dia no mundo, a inversão de valores, né? Onde a Bíblia diz, ai daqueles que chamam mal de bem e o bem de mal, né? Que coloca o transgressor da lei como vítima, né? A gente vê aí acontecendo, né? Até autoridades invertendo os valores. Ou seja, isso é o mistério da iniquidade. O anticristo operando na vida das pessoas, colocando as pessoas contra a lei de Deus. Né? Certo dia eu ouvi falar, não, porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso, não é porque desobedeceram a Deus, é porque rejeitaram a graça de Deus. Só que a gente sabe que não é bem isso. É sim, porque transgrediram a lei de Deus. Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não comerás. Porque no dia que nela comerdes, morrerás. E aí vem a serpente, o enganador, que seduziu Eva, né, que diz, não é bem assim não. Você não morrerá, você será como Deus. E assim o diabo trabalha hoje em dia na vida das pessoas. Deus já nos dá a sua palavra, os seus mandamentos, mas vem o inimigo de nossas almas seduzindo o mundo, enganando, blasfemando, dizendo que a lei de Deus foi abolida, que Jesus violou o sábado, né? Dizendo que os mandamentos já não importam mais, que no final todos serão salvos. Como que todos serão salvos se o Senhor Jesus diz que muitos são chamados, poucos escolhidos? Né? Ou seja, devemos perseverar em ser fiéis ao Senhor. Né? A graça sem lei é uma falsa graça. Né? E aqui em Apocalipse 13 vem nos falando sobre essa besta. Né? Eles adoraram a besta, o dragão, porque deram sua autoridade à besta e adoraram a besta, dizendo. Então vem aqui nos falando. Todos os habitantes da terra a adorarão, com exceção daqueles que têm os nomes escritos no livro da vida pertencente ao Cordeiro. Né? Ou seja, somente aqueles que têm o selo de Deus, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, é que não adoraram a besta. Aí você diz, não, mas eu não vou adorar a besta. Que imagina, ninguém vai querer adorar a besta. Mas acontece que ela vai seduzir e enganar as pessoas. Né? Adorar a besta aqui é você se rebelar a Deus e aceitar a autoridade. Né? Aceitar a autoridade dela sobre a sua vida. Você tem a marca dela na sua mão, na sua mente, no seu coração. Ou seja, você vive em rebelião contra Deus. Né? Quando você não aceita a Bíblia Sagrada, né, você perde a sua humanidade. Né? E este é o tempo no qual o povo santo de Deus deve perseverar e confiar. Né? Que diz que a besta, ela possuía 2 chifres como o cordeiro, mas falava como o dragão. Ou seja, ela fala como o cordeiro, ela engana, mas ela tem chifres como o cordeiro, mas fala como o dragão. Né? Então aqui vem nos dizendo, foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer, que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa,
para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, isso é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria é necessária. Aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é o número de uma pessoa, e seu número é 666. Né? Aqui, né, nós sabemos, sábios já dizem que João aqui falou em código. Né? Então, a princípio, seria o imperador Nero. Naquela época, o imperador Nero. O que o imperador Nero fez? Ele perseguiu o povo de Deus, ele proibiu o povo de Deus de guardar os mandamentos, de guardar o sábado. Não só o sábado, os mandamentos em geral. Ele perseguiu o povo de Deus. E Apocalipse diz que o anticristo ele fará guerra ao remanescente, aqueles que têm o testemunho de Cristo e guardam os seus mandamentos. Então, o anticristo é aquele que se opõe a Deus e seus mandamentos. O número da besta é isso. Né? Vamos lá, né? Aqui Daniel capítulo 7, versículo 25, nos fala sobre o anticristo, sobre essa besta. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão do tempo. Né? Você vê que ele falará contra os santos do Altíssimo. Nós vemos que aqui os santos é a igreja de Deus. Então nós sabemos que a igreja do Senhor não será arrebatada sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé e se manifeste o homem do pecado. Então até que Cristo volte ao mundo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, é o homem que se opõe à lei de Deus. Ele se manifestará com sua apostasia, fazendo com que as pessoas o adorem, ou seja, fazendo com que as pessoas vivam em oposição à lei de Deus. Tanto que aqui diz, ele intentará mudar tempos e leis. E o que Nero fez? Né? Constantino também fez, ele mudou o dia de adoração a Deus do sábado para o domingo. Então vamos lá, continuando aqui a palavra, Isaías, capítulo 66, nos fala, né, sobre a volta do Senhor. Nós sabemos que o Apocalipse, para quem estuda o Apocalipse, não é só Apocalipse e Daniel, mas toda a Escritura, ela nos revela os planos de Deus, os profetas também nos falam sobre a vinda do Senhor. Isaías 66, versículo 22 diz assim, porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que desde uma lua nova a outra, desde um Shabá, desde um sábado a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. Eu sei que a questão do sábado é um assunto que os cristãos em geral evitam falar. Mas nós vemos aqui que é um mandamento de Deus, e aqui diz que quando Cristo voltar de um sábado a outro, virão toda a carne adorar o Senhor. Não fala aqui domingo, não fala aqui primeiro dia da semana. Né? É mais um mandamento do Senhor que devemos estar atentos. Né? E assim eu gostaria de finalizar essa mensagem, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar com a sua palavra. Oséias, capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Né? A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Né? Se você quer ser sábio, tema a Deus e guarda seus mandamentos. Quem é prudente para que a saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. E assim eu gostaria de finalizar essa palavra. Os caminhos do Senhor são retos. A palavra de Deus ela é clara. Né? O Senhor já nos orienta. O caminho do Senhor é reto. Não é algo tão difícil de entender. Né? O homem que inventa muitas coisas, que perverte a lei de Deus. Né?
O Senhor nos diz, não andarás nem para a esquerda nem para a direita, mas o caminho reto. Né? E os justos andarão nele, que possamos andar neste caminho. Mas os transgressores, aqueles que se rebelam contra Deus, não aceitam a sua lei. Ah não, pô, Deus falou assim, por quê? Por que eu vou obedecer? Né? Ou seja, que possamos, né, nos atentar à palavra do Senhor, né, a buscar pelo Espírito Santo ter a sua lei gravada em nosso coração, que possamos voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós muitas vezes não compreendemos. Tanto que o Senhor diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mesmo que não entendamos, devemos confiar no Senhor e guardar os seus mandamentos. Né? Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E se o amamos, guardamos os seus mandamentos. Né? Assim eu gostaria de finalizar. Há muita coisa a que se falar. Né? A palavra de Deus, ela é profunda, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, né, em toda a sua verdade. E assim eu agradeço a esta oportunidade. Deus abençoe e até a próxima.